Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi, bienvenido al canal. Hoy es viernes 11, son las 8:37 de la noche más o menos. Todavía está abierta la bolsa en Nueva York. Y bueno, vamos a ir grabando ya el vídeo porque estamos en verano y tampoco es cuestión de que nos salgan Está las aquí 10 de hasta la tarde. noche. Efectivamente. Te voy a preguntar, ¿tú escribes cartas? Escribía, ahora ya no. Ahora ya no, pero recibes. De Hacienda, ¿Facturas? de facturas. Bueno, pues el que se ha inflado esta semana a escribir cartas ha sido Donald Trump y hoy os vamos a contar qué es lo que había en esas cartas, a quién se las ha escrito y por qué, a pesar de que el contenido no era muy bueno, pero el mercado está ahí aguantando. ¿Te parece? Me parece. Vamos. Bueno, pues el viernes pasado, mientras grabábamos nuestro vídeo, estaban aprobando en Estados Unidos la ley fiscal de Donald Trump. Y entonces, pues una vez ya se quitó ese trámite de en medio, ya podía volver a centrarse 100% en el tema de los aranceles. Y que además esta semana, el día 9, vencía el plazo de los 90 días y van a entrar en vigor todos los aranceles aquellos que habían puesto en abril. Entonces Trump ya había avisado de que iba a empezar a mandar cartas proponiendo cómo iban a quedar finalmente los aranceles. Y quien no le gustara, pues se las iba a tener que comer con patatas. Luego ya veremos que no ha sido exactamente así, ¿no? Pero vamos primero a recapitular un poco, porque todo esto viene desde abril. En abril, Trump anunció aranceles, un 10% de arancel base a prácticamente todo el mundo, aranceles al acero, al aluminio y aranceles recíprocos, que sacó esas tablas, ¿no? Unos aranceles recíprocos brutales que afectaban a 57 países. Enseguida dijo que, bueno, vamos a dar 3 meses de plazo para negociar y llegar a un acuerdo entre los distintos países. Desde entonces, en realidad, solo ha habido 3 acuerdos de 57. 57 más China, perdón, porque China siempre va aparte. Acuerdo con Reino Unido, que si lo recordáis, pues fue un acuerdo donde ganaba más Estados Unidos que Reino Unido, pero bueno, fue el primer acuerdo que se anunció. Luego hubo un acuerdo con China, pero bueno, más que un acuerdo comercial, en realidad era pues como una especie de tregua en el que allanaban el camino para que pues China no dejara de exportar las tierras raras y bueno, pues se pudiera negociar con más tranquilidad, ¿no? Y hace poco se anunció un tercer acuerdo con Vietnam, en el que podríamos decir que lo más importante era que además de los aranceles a importaciones directas desde Vietnam, ponía unos aranceles a transbordos, ¿no? Materiales que llegaran a Vietnam y de ahí fueran hasta Estados Unidos. Ninguno más. Entonces, nos plantamos en esta semana y empezamos. El día 7 de julio, Trump envió carta a 14 países. En la mayoría de ellos mantenía los aranceles recíprocos igual que estaban en abril o los rebajaba. Por lo menos eso, ¿no? Y los más importantes fueron los de Japón y los de Corea del Sur, que más o menos los dejaba por un estilo, me parece. Luego, el día 9, envió otras 8 cartas. La más importante fue la que envió a Brasil, donde le subía los aranceles al 50% y además más por temas políticos que económicos. Lo cual ya dices, bueno, estamos aquí empezando a mezclar churros con boniatos, ¿no? Pero bien. Y entre el 10 y el 11 nos levantábamos esta mañana con la noticia de que había enviado otra carta a Canadá imponiéndole unos aranceles del 35%. Claro, Canadá ya son palabras mayores, porque digamos que los acuerdos que más importan por volumen son a México, a Canadá y a la Unión Europea. Pero sí que es verdad que del 35% que le impone a Canadá hay muchos productos que quedan fuera porque forman parte de acuerdos previos que ya tenían antes de la llegada de Trump y entonces pues esos no están afectados por los aranceles, ¿no? Y la novedad es que en todas las cartas, e incluso a quien no ha escrito carta, ha habido un aplazamiento. Los aranceles se van a empezar a poner en marcha el 1 de agosto si no pasa nada de aquí a entonces, ¿vale? Entonces, este es en realidad el motivo por el que el mercado, como ahora luego veremos con los gráficos, pues
ha estado aguantando bastante bien el chaparrón. Porque claro, los aranceles, los que hay en vigor ya son mucho mayores de los que ha habido en los últimos años. Y las cartas lo que vienen a decir es que aumentamos todavía un poquito más. Pero bueno, eso de que dijera, oye, a partir del 1 de agosto y mientras tanto podemos seguir negociando porque hay margen, no sé qué, pues el mercado ha dicho, ya estamos otra vez con lo mismo, ¿no? Yo amenazo y echo para atrás, amenazo y echo para atrás. Y la carta que está pendiente y que al ritmo que llegamos, pues a lo mejor la están publicando ahora mientras grabamos, porque siempre pasan las cosas mientras grabamos. Viernes al final Viernes de al semana. final del día. Queda pendiente la carta con la Unión Europea y que, bueno, después de la publicación de la carta a Canadá ha habido cierta preocupación, ¿no? Porque si a Canadá le mete un 35, pues a la Unión Europea están tardando tanto en hacerla pública o en enviarla, que hay quien piensa que es que las noticias no van a ser muy buenas. Pero bueno, eso hasta que no se sepa, pues está ahí y no se sabe qué va a pasar. A lo mejor cuando edite el vídeo tengo que poner otra vez el letrerito de Breaking News. En fin, quedan países todavía, fíjate, de los 57, solo se han mandado 23 cartas, pues quedan un montón de países con los que no ha habido acuerdo, entre ellos pues Taiwán, India, Israel, China, que lo de China va aparte, México, y entonces, pues bueno, está la cosa otra vez en marcha, pero el mercado sigue confiando en que todos son palabrerías, pero no va a llegar el Sí, no, el mercado es como un adolescente, siempre cree que va a conseguir todo hasta que Sí. llega a los padres y dice, hasta aquí, Se y ahí acabó. hace la pataleta. Sí. Entonces, vamos a ver qué va a pasar y cómo se va a comportar la próxima semana. Pero hay un dato. Y es que el 1 de agosto no está puesto ahí por capricho, que parece que las cosas vienen por capricho, pero no siempre. Y no sé si te acordarás tú de que allá por mayo el Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que los aranceles de Trump eran inconstitucionales, que se estaba excediendo de sus competencias. No todos, hay algunos que no, pero muchos de ellos sí. Y entonces el equipo de Trump apeló y la apelación se supone que dictaminará sentencia el 31 de julio. 31 de julio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si la sentencia es desfavorable, pues el 1 de agosto no se pondrán los aranceles en marcha, se mantendrán sí los que tienen que ver con el acero, con el aluminio, con algunos, bueno, diremos también que ha metido un 50% de arancel al cobre. Quédate eso, ahora te lo explico. Entonces, hay una serie de aranceles que permanecerán, pero la inmensa mayoría, pues Trump tendrá que buscar la forma constitucional de ponerlos en marcha, con lo cual habrá otro Más aplazamiento, plazo, ¿no? pero que ya no será por culpa suya, entonces ya no será un taco trade, ¿no? Ya no será Trump el que se ha echado para atrás, sino que serán cosas ajenas a su voluntad. Y si la sentencia es favorable, pues el 1 de agosto pues ya cantará victoria porque se ha salido con la suya y pondrá los aranceles que en ese momento No le han dejado, ¿no? estén vigentes. Entonces, claro, yo no sé muy bien si hay feeling de que se va a salir con la suya o de que lo van a tumbar, pero por si acaso, esta semana le ha metido, como decíamos, un 50% de arancel al cobre. Claro, cuando le metes arancel a un producto concretamente, diciendo que es por emergencia nacional y tal, pues entonces eso ya sí que lo recoge la Constitución y ese arancel se mantendría. Claro, te vas a pensar en lo que se fabrica con cobre y es que hay infinidad de productos, o sea, se depende muchísimo del cobre. Y principalmente esa parte de los datos, ¿no? ¿Cómo se dice? Donde están almacenadas las bases de datos. Todo el sistema eléctrico, Exacto, o sea, eso el cobre utiliza cobre un montón. es muy importante y además Estados Unidos lo que consigue producir de cobre no abastece a todo lo que consume. Y hasta conseguir autoabastecerse, pues no se hace del día a la noche. Entonces, este arancel pues va a hacer mucho daño. Y esto nos lleva a la inflación.
Claro, porque si ya los aranceles que hay vigentes, más este 50% de cobre, más los que puedan ponerse en marcha el 1 de agosto, si finalmente se ponen en marcha, pues es que son brutales. Entonces, que eso no llegue a afectar de ninguna de las maneras ni a la inflación ni a la economía, pues es algo muy difícil de creer. Sería casi un milagro. Lo que pasa es que, claro, el impacto no es inmediato, pero hay quien dice que a partir de mitad julio, agosto, septiembre, ya sí que se van a ver reflejado en los datos duros, ¿no? De ahí que estén todos los ojos puestos en la semana que viene, que ahora veremos que tocan datos de IPC, y que hayan vuelto de nuevo a presionar a Jerome Powell. Bueno, le están haciendo una presión brutal. Yo no sé si lo que quieren es que el hombre dimita o qué, pero ahí está aguantando y firme en su decisión. Y el mercado muy pendiente, porque por una parte el mercado quiere que bajen las tasas de interés, porque eso siempre da liquidez al sistema, ¿no? Es bueno. Pero por otro lado tampoco le gusta mucho la idea de que las entidades no sean independientes, sino de que todo dependa del gobierno, ¿no? Hay que mantener un poco el sentido de los sistemas que tenemos montados, ¿no? Sí, pero últimamente los políticos no priman por eso, ¿no? Últimamente no priman por eso. Entonces, bueno, en cuanto a aranceles que sí o sí se quedarían independientemente de cómo quede el tema de la apelación, está el del acero, el del aluminio, el del cobre, semiconductores que están ahí un poco tira y afloja con ellos, de vez en cuando son noticias, luego... Y el farmacéutico, que también están siempre amenazando con aranceles al sector farmacéutico. Creo que la Unión Europea lo está peleando mucho, es uno de los puntos clave, y de momento no los hay, pero ahí queda. Vigilemos también el petróleo, porque esta semana vuelven a endurecerse los conflictos, sobre todo en Ucrania, y eso hace que el petróleo pueda repuntar y afectar también a la inflación. Y bueno, pues un poco más que hay que ir vigilando todo esto, porque es lo que efectivamente puede hacer que el mercado cambie de humor, ¿no? Sí, ¿no? Ya estamos hace muchos días muy alcista, entonces basta una noticia un poco contraria de lo que se espera para generar alguna presión vendedora y generar algo de volatilidad que no es mal, No. es bueno para el mercado y para nosotros como inversores, que nos da puntos de entrada mejor. Entonces, esperamos y veremos lo que va a pasar la próxima semana. Por eso, después de todo este rally alcista que hemos tenido, ¿qué es lo que puede hacer que se estropee? Pues un mal dato de la inflación o resultados de los que ya van a empezar a ir saliendo, y que eso siempre puede mover mercado, Comienza, ¿no? la fiesta nuevamente, ¿no? Vamos a ver cómo está la agenda de la semana que viene. Vale, pues la semana que viene, como ya adelantamos, empiezan las empresas grandes con todos sus resultados. Aquí no aparecen tantas porque están solo las más populares, si no esto sería demasiado. Pero bueno, el que quiera ver las que tiene en cartera, pues se puede meter aquí o en cualquier otra página de las que publican resultados y verlo. Entonces empezamos el lunes, por ejemplo, con Fastenal, que es una empresa de las que muchos llevan en cartera. Pero lo gordo empieza el jueves con todas las grandes del sector bancario, y que luego continúan también el miércoles con Goldman Sachs, el jueves con USB Bank, Interactive Brokers, el viernes Charles Schwab. Entonces va a ser la semana de los bancos, la semana financiera. Vamos a ver lo que nos dicen sobre cómo van las cuentas y lo que nos dicen de cara al futuro, ¿no? Sí, só um detalhe. E eu daria atenção também, dia 16, miércoles, la United Airlines, UAL. Como Delta Airlines soltou nos resultados muito buenos, vamos a ver se o sector em si sigue positivo. Então, me gostaria echar un vistazo en el resultado de United Airlines. De acuerdo, buen apunte. Además, Netflix e Interactive Brokers son dos que nos gustan. Pero el miércoles tenemos también a SML, que es importante porque es la primera del sector de semiconductores en dar resultados. El jueves, como dices, tenemos Netflix, que siempre está
están las apuestas ahí, ¿no? Para ver si vuelve a batir récords o no. Interactive Brokers, que desde el punto de vista técnico está bonita, pues vamos a ver si los resultados no lo estropean. Pepsi, Cintas, que anda muy castigada, ¿no? A ver si comienza a dar señales de reversión. y 3M, que también muchos llevan en cartera. Não, e recordar, 3M, há um ano, estava em uma situação similar à Pepsi, ¿no? Bastante castigada. Así que, atentos. Y en cuanto al calendario económico, pues como decíamos, el martes tenemos los datos del IPC y de la inflación, un día muy importante porque como salgan malos, pues el mercado puede ponerse de muy mal humor. Si salen buenos, pues algo mejor es todo lo contrario. El miércoles tenemos el índice de precios de producción, inventarios de petróleo. Y el jueves las ventas minoristas para también tantear un poco cómo está la salud del consumidor y peticiones de subsidio de desempleo. Entonces, pues como decíamos antes, el mercado ha estado aguantando bien todo el tema de los aranceles, pero ahora vienen los resultados empresariales y la inflación y bueno, pues ya veremos si todo sigue empujando para arriba o si se estropea. Y que los grandes van a decir con sus pronósticos con relación a las tarifas, que se espera el resto del año. No, eso va a ser importante. Sí, porque ahora que empezamos la temporada de resultados, el resultado se compara siempre con la expectativa. La expectativa, pues bueno, puede ser alta, puede ser baja, pero lo que va a importar muy mucho es las proyecciones que dé cada empresa para lo que espera de lo que queda de año, de acuerdo a su negocio y a cómo ve el tema de los aranceles y al consumidor y todo esto. El periodo de resultados del inicio del año, hemos tenido algunas sorpresas porque muchas empresas sacaron buenos resultados, pero como el pronóstico no dejaron de dar o han dado muy malos en función de las tarifas, los aranceles que Estados Unidos quiere aplicar, eso generó mucha volatilidad al inicio del año. Vamos a ver ahora qué puede pasar. Sí, nos vuelve a pillar en zona de máximos donde el inversor sí que tiene las expectativas muy altas, o sea, no me vale cualquier resultado ni cualquier pronóstico, quiero que sea súper bueno. Entonces, ahí queda eso. Vamos a ver los gráficos que nos indican. Vamos a ver lo que ha pasado y qué podemos esperar para los próximos días, ¿no? Los posibles escenarios. Exacto. Muy bien, vamos a ello. Bien, me gustaría empezar aquí la comparación que hacemos con el VIX, que está aquí abajo, que el VIX últimamente está cayendo, ¿no? Comparado com o movimento do SPY. Normalmente, quando o VIX está barrando, o SPY tende a subir. São movimentos opostos. Estamos vendo que o VIX está aqui por debaixo. Esses são, digamos, average true range, ou na banda de onde se poderia mover o VIX comparado com os movimentos dos dias anteriores. Estamos vendo que está tocando a parte baixa do canal e se pode esperar, como havíamos comentado aqui nesse ponto, se pode esperar pequenos repuntes. De momento, a não ser que as notícias de los aranceles sejam muito malos, eu não espero repuntes muito fortes. Vai depender muito da parte geopolítica e política americana. Pero o que estamos vendo? O SPY ha tenido uma subida espetacular, está em uma tendência alcista, pero como é dibujado aqui, está começando a frenar-se um pouco, não? Há muita gente que escutamos que está começando a comprar proteção. Comprar proteção que é comprar opções puts a médio e largo prazo, em caso que o SPY tenha uma correção. Não diria que seria uma correção como esta, pero poderia haver uma certa correção e isso, se empieza a comprar muitas opções puts, esse VIX poderia dar uma subida e generar alguma volatilidade no mercado, não? Seria um reflexo da volatilidade no mercado. Ok. Então estamos vendo que o VIX está tranquilo, entrando aqui um gráfico mostrando só o VIX, estamos vendo que o VIX
hoje ha intentado hacer una subida. Hemos visto por aquí que los principales índices están más rojos que verde, pero el movimiento del VIX se quedó ahí y no se ha movido mucho. De momento estamos em um período de pouca volatilidade e não espero movimentos bruscos em los índices, pelo menos se mantém assim, não? Bueno, dicho isso, me gostaria de começar a falar sobre esse índice dólar, que é o dólar com relação a várias moedas, uma cesta de moedas, onde o euro é a moeda que tem mais peso nesse índice. Vemos que o índice dólar sigue bajista. De momento, não temos indicação de câmbio de tendência. Melhor vou pôr aqui uma... Se vemos algo como está aqui, de momento, sem muita indicação de câmbio de tendência. Mientras não rompa essa diagonal hacia arriba, não espero aqui grandes cambios. Tendría que fazer isso. É provável que empiece a caminhar de lado aqui, pero não sabemos. Pero para cambiar a tendência, tendría que primeiro romper essa linha diagonal e logo romper a média de 50. Temos esse ponto de resistência, logo começaríamos a falar de um câmbio de tendência. E por que estamos falando isso? Porque se nós vemos o euro-dólar está com uma tendência justo ao revés, não? Está aqui uma tendência alcista, já desde março de 2025, agora mesmo está formando, me parece que é mais uma bandeira alcista, se vemos isso como um canal barrista aqui momentâneo. Se o euro-dólar rompe hacia arriba, seria muito malo, como sempre hemos dicho, para os europeus que têm inversões em dólar. Poderia perjudicar muito a carteira em dólar. Então, estamos vendo isso, poderia tocar aqui nesse canal e volver a subir. E minha expectativa, vendo o rango que ha subido, e eu espero que o dólar, vamos pôr aqui uma nova caja, eu espero que o dólar rebote, digamos, neste rango. O sea que poderia cair um pouco mais. Sim, eu espero que uma correção um pouco mais. E tocando aqui neste rango, poderia rebotar e seguir subindo. Claro, esta linha de tendência alcista é uma linha que já vem bastante tempo. Então, primeiro objetivo, aqui, mais ou menos em 1,1650, ou um pouco mais abaixo, aqui em 1,1550. Deixamos umas linhas para a próxima semana, poderia ser por aqui. Poderia ser nesse sector ou mais ou menos por aqui. Então, neste sector poderia haver um suporte e o dólar seguir subindo. Seguimos alcista com o dólar, perdão, o euro. Seguimos alcista com o euro. E falando de moedas e commodities, queria mostrar o ouro. O ouro ha tenido uma subida essa semana. Se vemos aqui nessa coluna, nos últimos 5 dias, o ouro está terminando a semana positiva, ha vuelto a superar a média de 50, pero sigue dentro da caja, não? Sigue nessa correção por cima da média de 50, que é essa linha, ha superado esse nível. Vamos ver na próxima semana se consegue manter-se aqui e seguir subindo. De momento, sigue em um rango lateral, sem muita novidade. Eu creio que está digerindo toda essa subida que ha tenido entre 2024 e 2025. Estamos esperando. Por falar em ouro,
temos que mencionar La Plata essa semana. La Plata, nós havíamos dito que estava nesse rango lateral, havia superado, essa linha já não tem sentido, havia superado e houve uma correção nesses níveis, estuvo andando um pouco de lado, ao redor de 33,60, e hoje ha roto com muito volume. Ayer já tivemos volume, hoje com um gap alcista, muito volume. Veremos entre lunes e martes se essa tendência vai seguir forte como está terminando essa semana. Então, atentos a La Plata, que poderia dar pontos de entrada e seguir a tendência. Lo que a parte, digamos, que temos que estar atento é que não ocorra algo similar a isto, que logo de uma subida vuelve a retestear. Então, temos que estar atentos para que não ocorra movimentos como esse, que é comum em La Plata. Vemos aqui uma grande subida, rompendo resistência, logo vuelve a cair. Aqui uma subida, vuelve a cair. Uma subida, então La Plata não vai de maneira suave, não vai a trancos e barrancos. Sim. Bem, e continuando sobre commodities, queria falar de Bitcoin. Bitcoin continua muito forte, como falamos, sube, lateral, uma pequena correção, sube, uma correção, sube, uma correção que foi basicamente lateral e está rompendo hacia arriba. Nós comentávamos no vídeo anterior que nosso objetivo era, depois dessa correção, estaria nos 112 mil e agora a roto está confirmando a rotura. Então, o que podemos esperar aqui? Se consideramos esse movimento, e eu espero próximo objetivo 122 mil. Seguimos alcista em Bitcoin, 122 mil. Quem não consiga operar Bitcoin e tem conta nos Estados Unidos, pode operar, por exemplo, LTF e BIT. LTF e BIT acompanha muito bem o movimento de Bitcoin. Ha superado, como Bitcoin opera fim de semana, ele BIT hoje abriu com esse gap, justo por operação de fim de semana. Muito volume em LTF, então esa es una idea. Mañana. Sí, yo lo que he leído es que hay mucho dinero entrando en los ETFs de Bitcoin y de criptomonedas en general, pero sobre todo en Bitcoin. Y claro, como estos ETFs están respaldados por Bitcoins, pues de ahí que el Bitcoin también suba, ¿no? O sea, es todo... Claro, va entrando más dinero y va comprando más Bitcoin. Pero bueno, es que al final el dinero llama dinero. Cuando ves que hay un valor que está fuerte y subiendo, pues entra el FOMO y entra... Y bueno, pues eso, se multiplica. Claro. Una alternativa al Bitcoin es Ethereum. Esse é o ETF ETA de Ethereum. Vemos que depois dessa subida, que foi uma subida muito forte, tivemos aquilo que os americanos chamam shakeout, não? Como é o perro que se move quando está morrado para sacar a água. Então, aqui muitos inversores foram estopados. E agora, mira o volume que está havendo, está rompendo esse nível. Então, Ethereum pode dar boas notícias nos próximos dias. Aí que está atento, estamos vendo que as criptomoedas estão começando a ganhar força. Então, atentos a Ethereum novamente. Muito bem. Bueno, dicho isso, hablamos um pouco das taxas de interesse que tu havias comentado. As taxas de 10 anos estavam em uma tendência bajista de curto prazo e ultimamente está tentando volver a subir. Essa taxa de interesse a los 10 anos, o mercado começa a quedar-se nervioso quando vai chegando cerca de 5%. Esse número aqui significa 4,80%, 4,60%. Então, quando começa a chegar a 5%, o mercado se põe nervioso. Temos margem aqui,
De certa maneira, se as taxas de interesse vão subindo de maneira tranquila, sem uma tendência muito forte, não assusta tanto. O problema é quando essas taxas de interesse subem como aqui, sem parar, não? E uma subida muito forte. Então, vamos acompanhar esse movimento. Como as de abril, que também foram em vertical. Exatamente. E ver que essa aqui, não? Sim. E ver que poderia passar. Esperamos que não se assuste tanto as taxas, não assuste o mercado, não? E vemos aqui as taxas de 30 anos, de igual maneira está começando a subir. Essa taxa chegou a superar os 5%. Isso também genera estresse no mercado. Chegou a 5,1%. Vamos a ver, agora mesmo está aqui cerca dessa resistência em 4,95. Veremos que vai passar. O ideal é que se mantenha um pouco lateral. Pero me está dando a impressão que quer volver aqui a los 5. É que está a semana calentita. Exacto. Então, esperamos e veremos. Dicho isso, miramos já o ouro, as taxas. Vamos mirar os principais índices. Como sempre, começamos aqui com as pequenas empresas, o RUT. Hoje, o RUT está tendo uma correção de 1% aproximado, pero sigue uma tendência alcista. Que, de meu ponto de vista, essa tendência está corrido força nesse tramo. Eu estava dibujando aqui a linha porque eu queria mostrar algo. Vemos que venia com essa tendência e acelerado um pouco mais. Então, como normalmente quando há aceleração nesses momentos, eu espero uma certa correção. Queria mostrar esse gráfico que são as digamos, tendências de médio e curto prazo. Vemos que o RUT está aqui subindo, quase ha perdido solo e nesse dia a média de 21, que é a linha negra, pero todo o tempo ha estado tocando a média de 20 ou a de 10, a de 8, perdão, exponencial e não ha perdido. Vamos ver se aqui vai repetir, se vai rebotar ou na de 8 ou na de 21, perdão, de 10, não, 21, e se vai manter em tendência alcista. O ideal é que sim. Então eu queria mostrar esse ponto que o RUT sigue em tendência alcista de curto prazo. Vale. Pero se ha frenado aqui nesse nível de 2.260, que havia sido resistência aqui, digamos aqui, aqui, aqui. Quando superou o nível, foi suporte aqui e de maneira interessante, onde ha parado justo aqui. Cenários que podemos ter. Deixa-me ampliar agora esse gráfico. Vale. Cenários que podemos ter em el RUT poderia ser um retesteio nesta linha de tendência para seguir subindo. Ou já perder essa linha de tendência momentânea, barrar aqui essa média de 200 para logo volver a tentar superar o nível de 2.260. Então, atento ao RUT. O RUT depende muito das taxas de interesse, da parte de aranceles, porque são empresas pequenas e sem muita capacidade financeira. Então, atento a isso. O ideal é que as pequenas empresas sigam subindo. Quando estão subindo, o mercado dá sinais de saúde, não? Vemos que está aqui em uma frenada momentânea. Logo, as empresas medianas. As empresas medianas chegaram a superar o nível de 62,78. Está muito similar ao RUT, pero e nesse nível aqui que havia sido resistência, suporte, ha frenado novamente aqui, que é o nível de 64. O ideal é que rompa o nível de 64, pero eu estou esperando mais bem uma correção, ou para volver ao 62,78, ou
chegar a tocar a média de 200 para tentar subir novamente. Então, esses são os 12 cenários que eu estou esperando com as mid-caps, não? As medianas. Miramos dia, que é o Dow Jones, esse é o ETF que sigue o Dow Jones. Havíamos posto essa caja aqui que poderia ser uma zona de resistência. Estamos vendo, vou quitar essa caja, mas estamos vendo que o índice, de certa maneira, está mantendo essa linha e aqui não está tendo força para seguir rompendo. Pero estamos a ponto de ter um cruce aqui dourado, que isso é favorável para as empresas, para o índice nesse que estamos falando, de Dow Jones, pero aún o que me deixa aqui um pouco preocupado é que ha frenado justo por debaixo desse doble techo que hemos tenido. Poderia estar formando algo dessa maneira, a ser isso para volver a subir. Então estamos atentos que poderia passar nas próximas semanas. No... Puede que esté haciendo também um triangulito, ¿no? Exacto, um triangulito aqui que poderia ser parte dessa taça, não? O cup, e aqui poderia ser parte do handle. O handle pode ser ou um triangulito ou pode ser algo um pouco mais, digamos, um pouco mais extendido no tempo, que pode ser uma cunha, um canal. E eu sigo vendo o índice alcista, pero agora está em um período de consolidação e esperamos que rompa hacia arriba. Então, como hemos hecho com o Nasdaq la semana passada, vou deixar aqui essa caja aqui de consolidação. Lo ideal é que rompa hacia arriba. Se perde os 4.440, poderíamos volver aqui a 426, perdão. 440, 426. Esse é meu cenário para o Dow Jones. Espero que rompa aqui. Estava falando del 4.440 porque o Dow Jones em si é 44.000, 44.300. Estava com isso na cabeça. Como estava comentando aqui o dia. El ETF. Logo vemos o ETF de las 100 empresas mais grandes. Vemos que está agora também em uma parte de consolidação. Ha roto seu techo máximo e está aqui em um período de consolidação. Tal como o Nasdaq, tem que sair dessa zona aqui de consolidação para poder dar sinal de algo, não? De momento não está aí consolidando-se. O ideal é que rompa. Pero sigue alcista. Podemos ter um retrocesso até o techo histórico, que era 300, para logo volver a subir. Então, vemos que as grandes empresas han subido, estão frenando. Estão em stand-by. Del Dow Jones, as grandes empresas, as 100 mais grandes del índice dentro do SPY, estão aqui consolidando-se também. Hemos visto que o RUT e Rota-AT, que são as medianas, também se han frenado um pouco. E antes de entrar no SPY e no Nasdaq, esse é o ETF de igual ponderação, esse é das empresas. Esse ETF não ha superado o máximo. Pero lo interessante é que o ETF do Nasdaq de igual ponderação sim ha superado o máximo. Vemos que o máximo ha sido aqui e esse ha superado aqui, porque aqui há muitas empresas de semicondutores que han funcionado muito bem esses últimos dias. Então, hemos visto isso aqui, a Nasdaq de igual ponderação está tendo mais força que pelo menos o SP500 de igual ponderação. Agora vamos a ver o Nasdaq primeiro. O Nasdaq, nós só havíamos dibujado aqui essa caja
que nos gostaria ver uma consolidação para logo ganhar força e subir. Vimos la semana passada que havia roto onde está aqui, pero lo interessante é que ha roto, pero não ha cambiado muito de patamar. Essa carga ha venido para estar aqui. Vamos a ver se na próxima semana isso vai seguir subindo ou vamos ter uma correção aqui a 540. Esses são os dois cenários que eu estou esperando que poderia ocorrer na próxima semana. Vale. Regressar aqui a 540 não significa uma mala notícia. Meu ponto de vista poderia ser algo bueno para dar pontos de entrada e buscar uma subida mais a futuro. Então estamos atentos a isso. E o SPY, muito parecido ao Nasdaq, não? Vemos aqui o Nasdaq, o SPY muito correlacionado, está agora mesmo tentando superar esses níveis de 625, ha roto o máximo aqui, pero vamos a ver se vai volver a retestear o máximo ou se está formando uma carga tal como ha formado aqui em el Nasdaq, essa zona de congestão que podia passar aqui. Então estamos atentos a isso. Sigue havendo gaps aqui abaixo, pero de momento não espero que esses gaps se cierren. No tiene ninguna pinta de querer cerrarlos de momento. Não, o volume sigue relativamente alto, apesar de que nos últimos dias está bajando, pero está em uma consolidação. Isso tampouco é mala notícia. Bueno, dicho isso, me gostaria comentar de maneira rápida os sectores que compõem o SPY. Me chamou a atenção, se miramos aqui esta coluna, os últimos 5 dias, e eu vou, digamos, filtrar essa coluna, vemos que de los 11 sectores, só os 5 estão terminando positivo durante a semana. E que é? Sector de materiais, que estamos vendo que a parte de commodities, a parte de abonos, a agricultura, está forte, com bastante volume, ha roto essa linha diagonal, fazendo um pullback, está frenada agora aqui em 92, que ha sido resistência antes. Vamos ver se vai ter força dessa vez para seguir subindo. Então, materiais é um setor que podemos buscar empresas, que eu creio que está em tendência alcista. Logo, é o setor de consumo discrecional. Havíamos comentado na semana passada que havia formado essa, digamos, uma taxa aqui, um cap, um handle, e está rompendo a hora mesmo. Aqui temos empresas como Amazon, que a Amazon hoje estava bastante interessante. Essa cunha, se a Amazon siga subindo, anularia a cunha. E empresas como a Amazon, pode haver boas empresas dentro do setor de consumo discrecional. Então, vocês atentos a isso, está uma formação muito parecida à Amazon e podemos ter uma volta aqui a esses níveis de 230. O setor industrial sigue forte. Está imparável, não ha mostrado señales de cansancio, ha superado o nível máximo. Veremos na próxima semana se vai seguir subindo. Normalmente algo que está em uma tendência por essas tendências tende a continuar o movimento. Então estaremos atentos e eu creio que aqui há boas empresas que estão subindo agora mesmo. O setor de utilities. Aqui há muitas empresas que estão ligadas à parte de energia, pero para base de almacenar, esse setor de almacenagem de dados, centro de dados, energia nuclear, está uma formação interessante. Eu creio que se rompe o 82, podemos ter uma forte subida. Vemos que o volume nesses dias está querendo. Então, atento a utilities, que normalmente é um setor associado ao setor defensivo. Pero estamos vendo que está querendo começar a subir, não?
Y el sector de energía, que es donde están las de petróleo, me está parecendo interessante, porque quando começou o conflito de Israel e Irã, a parte de Palestina, o preço do petróleo começou a subir e esse setor subiu muito. Logo ha caído e agora está tentando superar a média de 200 novamente. Está buscando o nível de 90, veremos se vai ter força para superar o nível de 90. Quando esse sector sube, pode haver certa volatilidade no mercado, porque aqui poderia ser o preço do petróleo subindo, o inversor já pronosticando um aumento de tensão geopolítica. Então, temos que estar atento a esse sector. É um sector cíclico. Este ano não está tendo muito bom resultado, mas já veremos que pode passar aqui. E isso com relação aos sectores. E vendo um pouco de maneira rápida as 7 magníficas, queria mostrar a Nvidia. Nvidia, havíamos comentado na semana passada que havia roto a caja, havia vuelto aqui a tocar novamente a parte de arriba e ha rebotado e de momento sigue imparável, não? Esta vela não é uma das melhores velas que podia haver, pero está em tendência alcista e podemos ver uma volta novamente nesse sector, pero espero que siga subindo. Amazon, como comentamos, está tentando superar esse nível. Poderia superar, seria uma boa notícia e buscaria 230, próximo objetivo. Microsoft ha puesto uma sexta marcha aqui na recta e não está mirando nem o retrovisor, não? Sigue acelerando aqui forte, de momento bastante forte, tal como passou com a Nvidia. Quando superou a caja, seguiu subindo e sigue uma tendência bastante forte. Vaya. Google me está parecendo interessante, porque Google já tentou superar esse nível de 180 várias vezes. E quando superou, logo ha vuelto a cair, não se mantuvo muito tempo arriba. E dessa vez já tocou 3 vezes aqui. Vamos ver na próxima semana se vai ter força para romper, porque temos visto que aqui os mínimos começam a ser mais altos que os mínimos anteriores, pero mantendo aqui apretado, contenido por essa linha. Veremos se vai ter força na próxima semana para romper, pero atentos a Google, que poderia dar alguma entrada para operações ou para comprar ações aqui. Meta está um pouco mais débil, de meu ponto de vista, ha tocado esse nível novamente, está formando aqui uma espécie de doble techo. Podemos ver Meta cair um pouco mais a esse nível. Se rebota aqui, é boa notícia, mas se não rebota, próximo objetivo, vamos pôr aqui uma linha para ter referência na próxima semana. Se o 708 não aguenta, podemos buscar aqui o nível de 676, quizás esperando na média de 50 para tocar e seguir subindo. De momento, não espero uma subida muito forte de Meta em função dessa figura de doble techo. Broadcom não hace parte de las 7 magníficas, pero o sector de semicondutores está em uma tendência alta, de alcista, não? E eu espero mais subidas aqui, está caminhando bem. Não tenho muito mais que falar de Broadcom. Tesla me parece que está difícil de operar a curto prazo. A largo prazo, eu não domino muito a parte fundamental da empresa. Eu creio que depende muito do CEO e de lo que habla. E ultimamente o CEO não está querendo fazer. Es una bomba de relojería, no se sabe nunca por dónde va a salir. Y cuando, según por dónde sale, pues el inversor le castiga porque quieren que esté centrado en la empresa, no en otras cosas. No en otras cosas. Entonces... La parte positiva del gráfico
ya olvidando un poco el CEO y lo que sea, la parte positiva es que aquí fue una resistencia y ahora está funcionando como un soporte. Que me gustaría ver que rompa essa linha diagonal para mostrar força. De momento, já hablamos no vídeo anterior, não estamos fazendo nada com Tesla. Esse movimento de aqui se podia vender bull put spreads, pero é uma empresa uma ação muito volátil agora mesmo, então não estamos fazendo nada. Pero atentos a esses movimentos. Se perde o 290, podemos volver aqui a 250. Se rompe el 350, 380, 400 e 431 poderiam ser os próximos objetivos. Apple é a mais castigada de las 7 magníficas. Está aqui, não sale del sitio. Não sale de aqui por nada. Já veremos que poderia passar. Esperávamos com o câmbio de la média de 50, que estava ponendo-se alcista, agora está andando de lado, parece que está perdendo um pouco de força. Que eu espero aqui? Lo ideal é que isso seja um cup handle para poder romper aqui, pero tem que superar esse nível. De momento, estamos aguardando. Não vejo muita coisa aqui em Apple agora mesmo. E por último, que não é tampouco parte da 7 magnífica, pero é uma empresa que nós seguimos, eu creio que muita gente sigue, que é Berkshire Hathaway, desde a notícia de Warren Buffett, que foi nesse dia, que sugeriria deixar o cargo para que assuma a Bell. Desde então, a empresa, a ação está caindo. Ha perdido esse nível de 485, esta hora sigue caindo, ha perdido a média de 200, e vamos ver se esse nível de 468, 465 vai aguentar ou não. Se não aguenta, poderia dar bons pontos de entrada. É que Berkshire Hathaway, em realidade, ha subido muito com todo o seu negócio de seguros, que as empresas de seguros nos últimos meses han funcionado muito bem. E de maneira general, é isso o que estamos vendo. Bueno, era o que eu tinha para dizer. La semana não houve muita coisa, pero me chamou a atenção os sectores. Quando vemos os sectores por separado, a maioria ha bajado la semana. Solo 5 e aún assim, el de material se puso positivo al final. Então, pode que agora mesmo esteja ocorrendo uma rotação de valores. Essas coisas que temos que acompanhar, ver lá a próxima semana, as notícias. Quizás os inversores grandes estão começando a posicionar-se, esperando algum movimento na próxima semana. Então, é o único que me está chamando a atenção agora mesmo. Me gostaria que houvesse uma pequena correção para dar mais força ao mercado. Que quando vai subindo muito, quando sube muito, pode haver uma correção mais forte. Não queremos ver isso, não? Sí, yo creo que como ha subido mucho estas semanas atrás, pues ahora toca un poco digerir esa subida, ver cómo evolucionan las noticias a nivel macroeconómico, cómo van publicándose los resultados y en base a eso pues veremos cómo sigue. Entramos también en verano, que hay quizá menos actividad, ¿no? Sí, sé. El verano suele ser alcista, porque como hay poca actividad, hay más bandazos y... Salvo cierto mes de agosto, que no sé si fue en el 18 o en el 19, donde sufrimos un poco... Con caídas, ¿no? Las caídas. No sé yo si se repetirá o no, eso nunca se sabe, pero bueno, nada, iremos viéndolo y poco más se puede hacer, simplemente vigilarlo. Exactamente. Nosotros entramos también un poco en modo vacaciones, ¿no? Ya nos toca. Entonces, bueno, intentaremos seguir activos y un poco con medio ojo puesto en los mercados y en las inversiones que tenemos y las operaciones abiertas. Intentaremos también seguir publicando algún vídeo, aunque sea más corto, para no perder la costumbre, ¿no?
Pero bueno, que también toca descansar e intentar desconectar un poquito, así que para todos los que ya estáis de vacaciones, que las disfrutéis mucho y para los que no, pues mucho ánimo. Aguantar esse calor aqui. Y poco más. Bueno, e com isso nos despedimos. Se os ha gostado do vídeo, dá like, compartilhe com quem poderia gostar. Isso nos ajudaria muito a seguir ampliando o canal e crescer, não? Aqui mostrar mais coisas. E é isso, não? Es eso. Muitas graças e até o próximo vídeo. Hasta luego. Chao.